Romanos capítulo 1, eu vou, na verdade, falar sobre o versículo, mais especificamente sobre o 3 e o 4, mas como é curtinho, vamos ler aí desde o versículo 1 até o versículo 4, por favor. Romanos capítulo 1, versículo 1, diz assim a Escritura. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas sagradas Escrituras, com respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi, e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Até aí está bom, meus irmãos. Nós estamos dando continuidade às pregações sobre a epístola de Paulo aos Romanos. Eu só vou aqui fazer uma rápida síntese do que falei a semana passada, só para a gente não perder o fio da meada. O tema da minha pregação a semana passada foi o Evangelho de Deus. Hoje eu mudei, hoje é o Evangelho do Filho. E fazendo uma síntese bem rápida, eu expliquei para os irmãos, em primeiro lugar, o que não é o Evangelho. Normalmente, hoje em dia, essa mensagem está tão deturpada, tão distorcida, que as pessoas tendem a entender Evangelho como algo material, como algo que vai dar certo na sua vida, como um casamento perfeito, com filhos bonitos e muito dinheiro no bolso, saúde para dar e vender, sendo que não tem nada a ver com o Evangelho. Não que nós não oramos por essas coisas, também é um outro extremo, absurdo. Mas isso não é o Evangelho não é algo material. Eu falei que o Evangelho não é uma capacitação para que eu e você venhamos a alcançar a nossa salvação, também não é. Falei que também o Evangelho não é apenas um anúncio do perdão dos nossos pecados. Porque se o Evangelho fosse apenas isso, não precisaria de Evangelho, porque o Antigo Testamento também tem. Tem até um dia chamado de Yom Kippur, o dia do perdão nacional. Então o Evangelho não é apenas o anúncio do perdão dos nossos pecados. Eu disse que o Evangelho, ele não é dizer o que o homem tem que fazer para ser salvo, mas o Evangelho, ele veio proclamar o que Deus fez para salvar o homem perdido. Isso é Evangelho. Ele não veio dar para mim e para você dicas do que nós precisamos fazer para então alcançarmos a salvação. Não, não tem nada a ver com isso. O Evangelho, ele veio proclamar que Deus enviou a salvação ao mundo por meio de seu Filho Jesus Cristo. Evangelho é boa notícia, e essa é a boa notícia, que Deus introduziu um meio de salvação ao homem, e esse meio é mediante apenas a fé em Jesus Cristo. Todas as outras coisas, mediante a salvação, são inúteis. Talvez você pense, pastor, mas então eu não preciso fazer nada para ser salvo. É óbvio que não, para ser salvo nada. Nós somos salvos, nós estávamos perdidos e Jesus nos achou. Não fazemos nada para ser salvo. Todavia, porque fomos salvos, nós fazemos coisas. Mas é totalmente diferente. Por que nós, dia após dia, procuramos vir ao culto? Não é para que nós sejamos salvos por vir ao culto, mas é porque nós fomos salvos, nós estamos aqui dia após dia. É por que nós nos esforçamos para andar em santidade, para sermos obedientes à Escritura, para fazer aquilo que é correto. Não é para alcançar a salvação, mas porque a salvação nos alcançou mediante Jesus Cristo, é que nós fazemos. Eu disse também que sempre houve apenas um único método de salvação em toda a Escritura, tanto no Antigo como no Novo Testamento. E esse meio de salvação é mediante a fé em Jesus Cristo. Pastor, mas eu entendo. E o pessoal do Antigo Testamento? Não havia Jesus Cristo ainda. Eu falei que até o pessoal do Antigo Testamento foi salvo mediante a fé no Messias. A diferença é a seguinte, põe lá, por favor, 2 Timóteo 3,15. 2 Timóteo 3,15, aqui Paulo está escrevendo para Timóteo, que também era um pastor mais novo. E olha o que Paulo diz para Timóteo. Falando para Timóteo, olha, que desde a infância sabes das sagradas letras, que pode tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Paulo está dizendo, olha, Timóteo, nas Escrituras, nas sagradas letras, você pode se tornar sábio para a salvação pela fé em Jesus Cristo. Só que é o seguinte, na época que Paulo disse isso para Timóteo, o Novo Testamento estava sendo vivido, sendo escrito. Você consegue ver que mesmo antes de ser escrito o Novo Testamento, diz que nós somos salvos pela fé em Jesus Cristo, e ele continua, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. E eu falei que a grande diferença é a seguinte,
Nós hoje somos salvos porque nós cremos num Cristo que veio. Amém, meus irmãos? Há 2000 anos atrás, alguém morreu no nosso lugar para nos lavar do nosso pecado. É essa a fé que salva hoje, em Cristo. O pessoal do Antigo Testamento, o pessoal na dispensação da lei, e até mesmo antes da lei, eles também eram salvos por Jesus. A diferença é que eles acreditavam num Cristo que viria. Nós acreditamos num Cristo que veio. Mas todos, sem exceção, só podem ser salvos mediante a fé em Jesus Cristo. E eu falei também que, na verdade, as boas novas do Evangelho não são novas. Por quê? Porque já tinha sido profetizado há séculos antes. Pastor, e onde? Ora, no Antigo Testamento. Pela Torá, pelos livros de Moisés, pelos profetas, salmos. As profecias sempre estavam lá. Eram boas novas no sentido de que os eventos históricos estavam acontecendo naquele momento. Mas, todavia, não eram novas porque já tinha sido profetizado bem antes. Eu citei também vários versículos, né? Mas como, se você quiser, você pode pegar a pregação da semana passada ali também. Eu quero, então, o primeiro princípio de hoje. Põe lá, por favor, meu irmão. O primeiro princípio, na verdade, é uma pergunta. Qual o motivo da aparente demora? Talvez você também já se fez essa pergunta. Mas calma aí, Deus prometeu que iria nos salvar, isso aí desde lá de trás. Há muito tempo. E há muito tempo mesmo, parece que nunca se cumpre. Bota 1000 anos nisso, muitos anos. Essa semana eu conversava com meu filho, e eu não sei o que a gente estava falando, que ele me disse assim, pai, se o apóstolo João disse que eles estavam vivendo os últimos dias, isso aproximadamente 2000 anos atrás, se lá eram os últimos dias, mas por que Jesus não voltou ainda? Nossa, esses últimos dias está demorado, passou quase 2000 anos, e ainda não chegou. Deus, Ele queria, em primeiro lugar, mostrar a profundidade do pecado para o ser humano, e isso leva tempo. Eu não sei quanto tempo você levou para se ver como pecador ou como pecador, mas eu levei 21 anos para entender que eu não podia ser salvo por mim mesmo. E eu venho descobrindo isso a cada dia. Leva tempo. Deus então queria mostrar a profundidade do pecado para o homem. Ele queria mostrar que pecado não são apenas atos de desobediência, mas o pecado é uma doença que todo ser humano nasce com ela, sem exceção. Você já viu normalmente quando as fábricas às vezes erram um lote, vai fazer um carro, determinada peça, e aparece até na televisão. Olha, você é proprietário do carro tal, ano tal, volte às concessionárias para arrumar, porque saiu com defeito de fabricação. Carros novos, é óbvio. Se passasse esse anúncio na televisão, poderia também ser algo mais ou menos parecido com isso. Ser humano, volte para o Criador, porque todos vieram com defeito de fabricação chamado pecado. Sem exceção, todos. Paulo, então, ele gasta um tempo mostrando que os gentios necessitam de Deus, que eles pecaram, e também que os judeus pecaram. Porque, convenhamos, você imagina Paulo querendo levar o evangelho para um judeu. Os judeus eram peritos na escritura. Se tinha alguém que sabia de Bíblia, era eles. Eram mestres da lei, como dizia aqui Jesus em algumas passagens. Mas você consegue ver que mesmo esses homens, peritos na escritura, meu irmão, muito mais peritos, muito mais sábios do que eu e você, eles de fato não sabiam muito da escritura. Mas eles não conseguiram ver que aquele carpinteiro de Nazaré era o Cristo prometido no livro deles. Que por todo lugar estava aquela promessa. Eles não conseguiam enxergar que Jesus era aquele Messias prometido. É como se um véu estivesse diante deles, a ponto de não enxergar. Você já conversou com algum católico a respeito de imagem? Você pode pegar, eu desafio você, pega lá o Salmo 115. Êxodo 20, não farás para ti imagem de nada que é no céu, na terra, nem debaixo da terra, nem lhes adorarás, prestarás culto, nada, vai fazer nada. Está bem claro ali, né? Não farás. Sabe o que eles vão dizer para você? Ah, mas não é bem assim que eu entendo. Está na cara o negócio ali, mas mesmo assim lendo, parece que não entende. Salmo 115 da mesma forma. Olha, os deuses deles têm boca, mas não falam, têm ouvido, mas não ouvem, têm pernas, mas não andam, suas mãos não apalpam. E eles não conseguem entender. É como se um véu também tivesse posto diante deles. É por isso que Deus teve que demorar um pouco para mostrar para eles de fato o pecado. Deus também vem provar que a tentativa de todo ser humano se salvar por si só é inútil. Ninguém consegue se salvar.
É imbecilidade achar que por conta daquilo que nós fazemos, nós alcançaremos a salvação. Eu sei que talvez nós, nos comparando a algumas pessoas, parece que a nossa bondade até sobressai. Comparar você com aquele maníaco do parque, que estuprou e matou várias mulheres, eu acho que a gente é um pouquinho melhor que ele. Mas o padrão de comparação não é ele. Comparar a sua vida com Madre Teresa de Calcutá, olha, uma senhorinha que viveu para fazer a obra. Cremos que fez a obra errada, mas viveu para isso. Se nós compararmos a vida dela com a nossa, olha, vamos ficar um pouco atrás. Mas o padrão de comparação também não é ela. O padrão de comparação é Jesus Cristo. E com base nessa comparação, quem pode dizer que consegue se salvar? Olha os mandamentos de Jesus Cristo. Os judeus entendiam apenas a parte literal. Não adulterarás. Eles entendiam. Então não pode ir para um motel com a vizinha, com o vizinho. Aí Jesus vem e explica. Ele não vem revogar a lei, ele vem cumprir. E ele vem explicar a lei de forma correta. Ele diz, ouviste o que foi dito? Não adulterarás? Eu, porém, vos digo. Ali ele não estava colocando um mandamento novo, ele estava explicando o mandamento antigo. Daí ele começa a explicar. Ouviste o que foi dito? Não adulterarás? Eu, porém, vos digo. Aquele que olhar para uma mulher com intenção impura cometeu adultério no seu coração. Ouviste o que foi dito? Não matarás? Eu, porém, vos digo. Aquele que chamar o seu irmão de tolo é réu do inferno. Começa a ficar difícil para nós, hein? Não cobiçarás. Acabou com nós tudo aqui de uma vez só. Portanto, Deus veio provar que a tentativa do homem se salvar por si mesmo é inútil. Paulo, depois, aqui em Romanos mesmo, 8:3, ele vai dizer assim, porquanto que fora impossível a lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho. Ou seja, a lei não tinha nenhuma possibilidade de salvar as pessoas. A lei que eu digo, os mandamentos. Os mandamentos não conseguem salvar ninguém, porque ninguém consegue obedecer. Ninguém foi salvo pela lei no Antigo Testamento, mas pela fé no Cristo que viria. E a mesma coisa hoje, nós não somos salvos por conta daquilo que fazemos, mas somos salvos por causa daquilo que Cristo fez. Segundo princípio, as Escrituras testificam a respeito de Jesus. As Escrituras, que eu digo, coloquei até entre parênteses, o Antigo Testamento, porque não havia Escritura na época de Jesus, o Novo Testamento estava sendo escrito. Versículo 2, olha o que diz, acompanha comigo, Romanos 1:2. Romanos 1:1. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Verso 2, o qual, falando a respeito do Evangelho, o qual o Evangelho foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras. Esse termo aqui que Paulo diz, logo no segundo versículo, nas Sagradas Escrituras, você vai ver que ele usa demais no Novo Testamento. Em basicamente quase todas as suas epístolas e repetidamente, nas Sagradas Escrituras, nas Sagradas Escrituras. E talvez você fique se perguntando, mas por quê? Que Paulo repete tanto essa questão nas Sagradas Escrituras? Ora, ele podia fazer uma pregaçãozinha um pouco melhor e ir adiante, uma pregação positiva, que anima o povo, que faz o povo sair bem da igreja. Mas Paulo, ele é redundante, repetitivo, dizendo, olha, Jesus Cristo nas Sagradas Escrituras, segundo as Sagradas Escrituras. E há uma razão por isso, é óbvio. Paulo não diz esse tanto de coisas de forma à toa. Mas olha o que diz Atos 17:2-3. Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados arrazoou com eles acerca das Escrituras. Arrazoou é tirar razão, discutiu, não discutir de xingar, mas um fala, o outro fala, é isso que Paulo está dizendo. Paulo, segundo seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados arrazoou com eles acerca das Escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos. E este, dizia ele, é o Cristo Jesus que eu vos anuncio. Por que Paulo constantemente dizia? Não, porque nas Escrituras, assim diz, assim diz, assim diz, porque era a única forma dele conseguir introduzir a mensagem de Cristo, de Jesus, para aqueles homens. Paulo precisava então provar no livro deles que aquele carpinteiro de Nazaré não era apenas o filho do tio Zé e da tia Maria, mas ele tinha algo diferente. Porque convenhamos, para os judeus, a ideia de que o carpinteiro crucificado em fraqueza era o Messias, era algo absurdo. Eles tinham uma imagem deturpada de Cristo.
Sabe o que eles imaginavam ser o Messias? Eles imaginavam que o Messias seria alguém político, um militar, alguém que viria livrá-los do tacão do Império Romano. Daí aparece o filho do carpinteiro, dizendo que é filho de Deus. O filho da tia Maria, a tia Maria, que todo mundo conhece ela, sabe? O filho dela, dizendo que é Deus. Os judeus esperavam um Messias político, por isso não conseguiram enxergar Cristo Jesus naquele carpinteiro de Nazaré. Então Paulo procurava provar para eles, através da própria Escritura, que aquele Jesus, aquele carpinteiro, era o Cristo que as Sagradas Escrituras tinham prometido, e todas as profecias tinham sido cumpridas nele. Porque, ora, Jesus Cristo, ele é o cumprimento de todo o Antigo Testamento. Se você vê todas as profecias, todas as promessas a respeito do Messias, todas elas, indubitavelmente, de forma cabal, se cumprem em Cristo. Pastor, por que é importante saber isso? Olha, eu não vou ser teólogo, não vou ser nada, mas a nossa fé aumenta em muito, de saber que tudo aquilo que foi profetizado a respeito de Jesus se cumpriu. Muito diferente dos outros livros, muito diferente das outras religiões. Sabe por que eu não sou adventista? Porque eles disseram que o mundo acabaria em 1822. Não acabou. Depois disseram que ia acabar não sei quando, não acabou. 1844, se eu não me engano. Esse dia ficou até conhecido como uma grande desilusão. Todo mundo esperando Jesus vir, eles fizeram os cálculos. Olha, Jesus vai voltar tal dia. E não voltou. Ora, se falhou uma profecia tão séria como essa, por que eu vou acreditar que as outras são verdade? Sabe por que eu não sou testemunho de Jeová? Porque as profecias deles falharam aos milhares. Várias. Vai voltar em 1925, não veio. 1900 sei quando, não veio. 1944, não veio. Não sei quem não veio. Olha, eles vão chutando, uma hora vai acertar, né? Agora é 2032. É por isso. Essa é a diferença do cristianismo. Por isso é importante você saber que tudo aquilo que foi dito a respeito de Jesus Cristo, todas as profecias se cumpriram nele. Nós não podemos de forma alguma rejeitar o Antigo Testamento, porque, ora, estamos na dispensação do Novo Testamento. Portanto, o Antigo Testamento é apenas historinha para você contar para os seus filhos. Ó, vem aqui, vou contar a história do menininho que derrotou o gigante. Vou contar a história do que o mar abriu. Não, de forma alguma. Muitos pensam que o Antigo Testamento é a religião dos judeus. E nós temos uma outra religião, que é o cristianismo, que é do Novo Testamento em diante. Absurdo pensar dessa forma. Não podemos dizer que o Novo Testamento é apenas Deus perdoando os pecados do povo. Sabe por quê? No Antigo Testamento também tinha. Também tinha. Todo o ensino do Antigo Testamento, se você ler, ou se você já leu, você vai ver. Você sempre vai ver animais morrendo, para a ira de Deus ser aplacada. O povo fazia o que era errado, e o que acontecia? Deus vinha paulada na cabeça deles, eles se arrependiam, sacrificavam o cordeirinho, sacrificavam não sei o quê, e se arrependia, vestia de pano de saco, jogava cinza na cabeça, e voltava para Deus. Todo o Antigo Testamento é assim, fala sobre expiação, sobre a punição do pecado, e ainda é mais claro, no Antigo Testamento diz que sem derramamento de sangue não haveria remissão de pecados. Ou seja, a única forma da ira de Deus ser aplacada, esse é o termo. Você imagina um Deus furioso. A única forma dele ficar mais calminho, diz a Escritura, era quando sangue era derramado, mediante sacrifício de animais. Aí ele ficava mais tranquilo. Esse é o ensino do Antigo Testamento. Daí Paulo vem e diz em 1 Coríntios 15:3. Diz assim: antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Novamente, está vendo o termo? Segundo as Escrituras. Lembra? Que tinha que ser, quando alguém oferecia um cordeiro, tinha que ser um cordeiro sem defeito, tinha que ser o primogênito, tinha que ser um monte de coisa lá, tinha todas aquelas qualificações. Lembra quando Jesus sai do Rio Jordão após ser batizado, João Batista diz para ele: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ou seja, todos aqueles cordeirinhos, todos aqueles animais, todos aqueles sangue derramado, aquele sacrifício lá atrás, estavam se cumprindo na pessoa de Jesus Cristo. É por esse motivo que hoje não precisamos mais, quando erramos, quando pecamos, trazer um cordeiro aqui no culto para a gente matar ele. Porque Jesus Cristo morreu de uma vez por todas pelos nossos pecados. É Jesus cumprindo a lei, as profecias,
e morrendo para justificar a mim e a você. É esse o ensino do Antigo Testamento. Esse é o ensino do Novo Testamento também. Paulo diz assim em 2 Coríntios 5:21, aquele que não conheceu o pecado, falando a respeito de Jesus, ele, Deus, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Ou seja, a única forma de hoje nós sermos declarados justos diante de Deus é saber que Jesus Cristo pagou o preço no meu e no seu lugar. Do contrário, não há possibilidade. E terceiro, e último princípio para encerrar, quero falar sobre Jesus, Filho do homem e Filho de Deus, porque nós vemos na Escritura, ele tem esses dois títulos, Filho do homem, mas também Filho de Deus. Acompanhe comigo, versículo 3 e 4, novamente, por favor. Falando a respeito do Evangelho, volta no 2. O qual foi por Deus outrora prometido, por intermédio dos seus profetas, nas Sagradas Escrituras, com respeito a seu Filho. Ou seja, o Evangelho veio falar a respeito do Filho de Deus, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi. E foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Até aí está bom. O que é o Evangelho, então, acerca do Filho? O que é o Evangelho acerca de Jesus? O Filho de Deus. O ponto central do cristianismo é Cristo. Eu sei que parece até redundante falar isso aí, né? Mas cristianismo sem Cristo não existe. Cristianismo é Cristo. Se você coloca Jesus de lado, você acabou com o cristianismo. Hoje mesmo li uma frase de Mahatma Gandhi, que ele acredita em Cristo, mas não acredita nos cristãos. Porque os cristãos não cumprem os mandamentos de Cristo, como se nós fôssemos perfeitos, e é claro que não. Ele olhava Jesus como uma excelente pessoa, um excelente ensino, mas a respeito dele ser o salvador da humanidade, dele morrer pelos nossos pecados, olha o que ele dizia, minha mente não consegue entender isso, minha mente não consegue capturar essa ideia. Ele morreu para me salvar? Não posso entender. É por isso que é condenado. O Evangelho acerca do Filho, cristianismo sem Cristo não existe. Pastor, mas tem como alguma outra religião existir sem o seu fundador? É óbvio que tem. O budismo sem Buda continua sendo budismo. Não muda nada. O confucionismo sem Confúcio continua sendo a mesma religião. Porque o vital nas religiões deles é o ensino. O mais importante é o ensino. E é por isso que o cristianismo é peculiar, é singular nessa parte. Porque o mais importante para nós não é o ensino de Jesus Cristo. Deixa bem claro. Ainda que nós nos esforçamos para seguir, ainda que nós temos o seu ensino como mandamento, mas com toda a reverência, os ensinos de Jesus não adiantaram muita coisa, não. Você consegue cumprir? Eu viro e mexo e me vejo derrapando. Leia o Sermão da Montanha. Bem-aventurados pacificadores, às vezes eu quero chutar o balde. Bem-aventurados misericordiosos, às vezes eu quero que Deus fulmine o outro que fez tal coisa errada para mim. Os ensinos por si só não tiveram um resultado 100%. Ninguém conseguiu cumprir. Mas no cristianismo, mais importante que a mensagem é o mensageiro. Essa é a diferença do cristianismo. Jesus não é apenas um portador de boas novas. Ele é as boas novas. Isso você não encontra em religião nenhuma. Cristo Jesus não veio apenas mostrar um caminho para mim e para você. Ele veio dizer, eu sou o caminho. Porque sem ele não há caminho algum. Se você tirar a pessoa de Jesus Cristo do cristianismo, acabou a mensagem, não vai ter mensagem alguma. Acabou. Ele é o principal. Até mesmo na lei no Antigo Testamento. Pastor, mas Moisés que recebeu a lei de Deus e trouxe para nós. Você acha que Deus precisava de Moisés? Podia colocar Arão, Josué, eu, você, até uma mula. Podia dar lei por anjo, sozinho. Moisés não era tão essencial. Agora, o cristianismo sem Cristo não é cristianismo. Jesus Cristo, ele não é apenas um portador de boas novas, guarde bem isso. Ele é as próprias boas novas. Cristianismo não é apenas você viver os ensinos de Cristo. Porque tem alguns que se esforçam, mesmo sem saber, se esforçam para fazer o que é correto e acabam se deparando com a Escritura. Eu não sei se você já passou por essa experiência, principalmente no comecinho da conversão. Você está lá nas suas crises tentando fazer o que é certo, o que é errado, e de repente você lê a Escritura, nossa, ainda bem que eu estava fazendo certo.
Ou também acontece o contrário. Você toma suas decisões erradas e de repente vai ler, nossa, era errado mesmo. O cristianismo não é viver os ensinos de Cristo, mas sim o que Paulo diz em Filipenses 1:21. Porquanto para mim o viver é Cristo. Não os ensinamentos de Cristo, mas viver o próprio Cristo. A mensagem dos profetas era a respeito de Cristo, de Jesus. A mensagem de Paulo e de Pedro era a respeito de Cristo e da ressurreição. E sempre com respeito ao Filho. Toda a Bíblia mira a pessoa de Jesus Cristo. Portanto, se você tira ele de cena, você acabou com o cristianismo. É o que nós lemos aqui no versículo 3, né? Com respeito ao seu Filho. Interessante, olha o que diz depois. O qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi. Por que segundo a carne? Ora, porque Jesus é filho de Deus, mas ele também teve uma linhagem humana. Teve uma linhagem humana. Jesus foi verdadeiramente homem, teve corpo, teve alma. Diferente do que alguns acreditam. Jesus foi apenas um espírito. Não, Jesus foi homem. Como eu e como você. Lembra, ele entrou pela porta que todo mundo entra, nascendo de uma mulher. Jesus Cristo sentiu frio, sentiu fome. Lembra que depois do jejum, 40 dias, e teve fome. A gente não precisa nem ficar 40 dias sem comer, né? 40 minutos já está morto de fome. Mas Jesus teve fome, teve sede, tristeza, dor, morreu, como todo ser humano morre. Caso contrário, ele não poderia ser o meu e seu Salvador, se ele não seguisse todos esses passos, de entrar no mundo pela lei, debaixo da lei, nascido de mulher, ele não poderia ser o meu e o seu Salvador. E aqui, Paulo é bem claro, diz, olha, da descendência de Davi. É interessante a escritura, que você vê que a revelação de Deus é de forma gradativa, de forma progressiva. E você vê Deus que lá atrás, lá para os nossos pais, Abraão, Isaac e Jacó, ele se revelou de uma maneira. Ele deu tal mensagem a respeito do Salvador. Depois ele foi trazendo um pouco mais de claridade, um pouco mais. Lembra da promessa lá em Gênesis 3,15? Começa lá atrás, lá na criação, dizendo que a semente da mulher é que iria vencer. Já dá uma dica. Olha, é necessário que seja nascido de uma mulher. Mas algo a princípio vago, uma promessa geral. Daí Deus, conforme vai passando o tempo, ele começa a estreitar as promessas. Depois ele diz para Abraão, Abraão, da tua descendência. Ou seja, aquilo que era de forma geral, já foi só para o povo hebreu. Ou seja, vai vir da descendência desse homem aqui. Começou a funilar um pouquinho mais, seria hebreu. Só que existiam muitas tribos em Israel. Aí Deus é um pouco mais específico. Da tribo de Judá. Já uma região menor, olha, é dessa tribo. São 12 tribos, mas é dessa tribo de Judá aqui que vai vir o Messias. Consegue ver? Primeiro viria da semente da mulher. Depois foi estreitando. Depois seria da descendência de Abraão, depois da tribo de Judá. Só que Judá tinha muitas famílias. Daí então Deus é um pouco mais específico. Da casa de Davi. Da família desse homem aqui. Dos descendentes dele. É que vai vir o Cristo. E toda a argumentação de Paulo para com os judeus era para mostrar que Jesus era filho de Davi. Lembra quando os cegos na beira do caminho? O que eles gritavam? Jesus, filho de Davi. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E os judeus não conseguiram perceber. Já estou encerrando. E no versículo 4 nós vemos que ele foi designado filho de Deus. Talvez a sua versão esteja escrito declarado filho de Deus. Que é óbvio. Jesus não foi feito filho de Deus por conta da ressurreição. Ele sempre foi filho de Deus. Desde a eternidade ele sempre foi. Filipenses 2, 5, 8, olha o que diz. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Sempre foi Deus. É isso que Paulo está dizendo. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. É interessante, né? Semelhança humana. Jesus se olhava para ele, não, rapaz, ele é o filho ali do seu Zé, da tia Maria, eu conheço ele. É por isso que muitas pessoas não conseguiram vê-lo como Deus, porque ele era homem. É a bendita encarnação, louvado seja Deus por isso. Mas é óbvio, o começo de Jesus não foi quando ele nasceu de Maria.
Ele sempre existiu. Ali foi apenas o começo dele como homem. Lembra lá no Evangelho de João, logo no primeiro capítulo? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ou seja, Jesus sempre existiu. Ali ele passou a existir apenas como homem. Eu e você não podíamos ir até Deus, essa é a mensagem do Evangelho. Eu e você não tínhamos alternativa, não tínhamos um caminho, não tínhamos como chegar até Deus. Daí sabe o que Deus faz? Por compaixão, por amor a nós, como nós não conseguíamos chegar até Ele, Ele então vem até nós. Ele vem até nós, se sacrifica no nosso lugar, morre a nossa morte, leva o peso do nosso pecado. Isso é o Evangelho. Boas novas a respeito do Filho. Que Jesus não veio apenas capacitar a mim e a você, a salvação, mas Ele veio efetivamente salvar a nós. Que nós não tínhamos chance. Jesus não veio mostrar um caminho, mas Ele veio dizer, olha, eu sou o caminho, fora de mim não tem possibilidade. Essas são as boas novas. Que Jesus Cristo veio ao mundo salvar os pecadores, como diz Paulo, dos quais eu sou o principal. Eu sei que uma igreja, quando ela entende de fato essa mensagem, a igreja muda. Vidas mudam. Eu sei que você pensa que, olha, seu casamento vai mudar, o dia que você receber uma oração ungida, de um consagrado, não sei das quantas, com óleo, com isso e com aquilo. Não, a sua vida vai mudar, sabe quando? Quando você entender o Evangelho. Sabe quando que você vai ter mais paciência com seu filho? Com a sua esposa, com seu marido, com seu patrão? Sabe quando? Quando você entender o tamanho da paciência que Cristo teve com você. Sabe quando que você vai conseguir perdoar verdadeiramente? A partir do momento que você vê o quanto você foi perdoado. Do contrário, não conseguimos. Ele, Jesus Cristo, que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. Amém, meus irmãos? Você pode ficar de pé por um instante, por favor? Eu lembro que eu comecei a entender Romanos em 2008, não lembro? 2008, 2009, que eu comecei a entender o que era o Evangelho de verdade, que eu comecei a me aprofundar nessas coisas. Eu vejo que, graças a Deus, isso foi o alicerce para a minha vida cristã. Porque isso aqui é o Evangelho. Isso aqui é o cristianismo, é Cristo. Vocês que nos acompanham há mais tempo, vocês sabem. Olha, a gente prega de tudo. Princípio de casamento, de relacionamento, de como cuidar do filho, como cuidar da esposa, como cuidar de não sei quem, como cuidar da família, do cônjuge. Até isso tem pregação gravada aqui. Pastor precisa, porque lá o negócio é feio. Tem. Isso são coisas que a Escritura ensina. Mas isso não é o Evangelho. O Evangelho não é como você ser próspero financeiramente, ainda que a Escritura ensine. E nós também ensinamos. Mas o Evangelho é a respeito do Filho. Acerca do Filho. Que veio e morreu no meu e no seu lugar. Essa é a mensagem central do cristianismo. E é nessa mensagem que eu e você precisamos crescer a cada dia mais. Amém, meus irmãos? Você pode fechar os olhos por um instante? Vamos orar ao Senhor, agradecer ao Senhor por mais esse culto. Senhor, nós te agradecemos em mais essa noite.